Muito bem, são pontualmente 12 horas e 43 minutos, 12h43. Já estamos aqui para entrar aqui ao vivo. Tinha um problema aqui na nossa conexão com o YouTube, mas logo vamos estar aí postando aí o vídeo, né? Com essa participação no dia de hoje, falando sobre esse mega tema, como eu falei, que é muito interessante aqui trazer, né, para o campo da discussão, né? E a gente vai trazer, né, essa pauta de hoje. Vamos estar falando com a doutora... Eita, deixa eu abrir aqui minha pauta aqui, pronto. Falando sobre aí, né, como eu falei anteriormente, com o oferecimento aí da Ortofísio. Então, aí, a doutora Yalnola está aqui na tarde de hoje conosco e vai falar sobre o Setembro Amarelo. Vamos trazer inicialmente a sua boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos os ouvintes, onde o som da minha voz possa alcançar. Pronto. Vamos iniciar falando aí, né, sobre a questão, né, da temática, né? Qual a importância, doutora, da campanha aí Setembro Amarelo? A gente vê nas diversas campanhas, mas, assim, um tema que até então, né, era pouco visto, pouco discutido, mas quando você traz isso para o centro, começa a discutir, a gente vê que é uma problemática realmente que ganha uma proporção que assusta, né? Exatamente. Nós temos no dia 10 de setembro o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E aí no Brasil nós começamos a fazer a campanha Setembro Amarelo a partir de 2014. A Associação Brasileira de Psiquiatria trouxe essa campanha, né, para o Brasil, porque nós tínhamos índices em torno de 7.000 suicídios, né, anuais. E aí entramos no ar com essa campanha de Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo? Porque nos Estados Unidos, um jovem de 16 anos, ele era muito solícito da comunidade, muito conhecido no bairro, né? Tinha um Mustang que ele reformou todinho e pintou de amarelo. E um dia, ninguém sabe por quê, ele se suicidou. E quando ele se suicidou, no velório dele, as pessoas começaram uma campanha de se precisa de ajuda, fale, né? Eu estou aqui para te ajudar. E começaram a distribuir fitinhas amarelas com essas frases para as pessoas. E as pessoas começaram a compreender que quando a gente tem alguma angústia, alguma dor, algum problema, algum pensamento intrusivo, a gente precisa falar a respeito daquilo. E aí iniciou a campanha de prevenção ao suicídio. E no Brasil estamos aí já há quase 10 anos, né? 9 anos com essa campanha no ar, e infelizmente a gente não está tendo sucesso, porque fala-se muito, faz-se tanto, mas os índices não diminuem. A gente não tem uma redução, a gente não tem uma diminuição de casos, muito pelo contrário. A gente aumentou assustadoramente e aumenta a cada ano, né? Mesmo a gente falando tanto, ainda está difícil de combater essa que, para mim, é uma pandemia silenciosa, né? É algo realmente que nos preocupa. E é algo que eu até questionar aqui a doutora a respeito, né? Em relação a esse trabalho de conscientização que vem aí através da campanha Setembro Amarelo, né? Se de fato tem alcançado um objetivo ou falta, né? Falta algo aí para que a campanha possa atingir, né, o seu propósito verdadeiramente. Olha, a campanha ela busca esclarecer. Isso eu acredito que tem conseguido. Mas o que falta para fazer efetivamente efeito é aquele cidadão que está em sofrimento, porque quem se suicida não suicida porque está bem. Ele suicida porque ele está doente. Ele está com algum tipo de transtorno mental, algum tipo de doença psiquiátrica que o leva para esse fim, o leva a pensar nisso, achar que isso aí vai acabar com aquela dor, com aquele sofrimento. O que está faltando, no meu ver, é acesso ao atendimento em saúde mental. Está faltando facilitar o acesso a um psiquiatra. A gente tem, em média, no estado da Bahia, uma durabilidade de 175 dias para conseguir passar no psiquiatra. E isso é inaceitável para uma pessoa que está em sofrimento, precisando daquela avaliação, porque aquela avaliação vai dar o remédio que você precisa usar. Então, não adianta eu fazer um trabalho como psicóloga de terapia com esse paciente se ele não foi assistido pelo psiquiatra, ele precisa de uma medicação adjuvante para ajudar. Então, tem que ter acesso facilitado, né, pela rede do SUS, pelas RAPs, né, que são as redes de assistência psicossocial, os CAPs. A gente tem que ter acesso mais fácil ao profissional de saúde, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo. A gente
precisa ter oficinas terapêuticas efetivas para trabalhar essas pessoas, né, ali em grupo, todas que possuem a mesma patologia, a gente fazer um trabalho centrado naquelas pessoas. Precisa dar um atendimento de psicoterapia breve, para poder tirar aquela pessoa do risco. Então, tudo isso facilita se você tiver acesso ao atendimento. E quando você não tem acesso ao atendimento, a tendência é você piorar. Infelizmente, aí eu vou dizer para você que a campanha não vai funcionar, não vai fazer o efeito. De que adianta eu ter a informação, eu saber, mas eu não ter acesso ao médico, ter acesso ao profissional de saúde. Então, essa também é uma das situações que a gente precisa melhorar. São pontualmente 12 horas e 49 minutos, 12h49, dando sequência aqui. E assim, o que me preocupa com a senhora cita aí nessa questão, né? Que a gente vê nessa mobilização, mas que ainda, né, você não consegue ver realmente o resultado. E assim, esse aumento, né? Quando a gente pega aí nos últimos, aí, vamos trazer aí, né, 10, 15 anos para cá, que a coisa realmente começou. O que a gente pode atribuir, né? Você acha que esse corre-corre nosso, essa busca, né, para realmente estar atualizado, vamos dizer assim, né? Você hoje comprou um carro, amanhã aquele já não serve mais. Então, esse impulsionamento que nos leva aí, às vezes aí vem em alguns momentos frustrações, isso pode ter ser assim, vamos dizer assim, ter ser, de certa forma, contribuições, alimento para que as pessoas possam chegar a esse nível assim de perder, né? Perder o sentido e entrar, né, nesses graus que a gente está vendo as pessoas chegando aí, né? De olhar para o horizonte, não chegar mais possibilidade nenhuma, e dizer assim, não, a vida não faz mais sentido, e aí entrar para essa caminhada do suicídio. Perder a esperança. Olha, nós temos visto que a quantidade de suicídios realmente ela tem aumentado, mas o suicídio ele tem causas multifatoriais. O que quer dizer isso? Não tem uma causa definida, é isso que vai causar suicídio. Não, suicídio ele tem a causa social, aquele sujeito que pode ter perdido o emprego, isso vai levá-lo a um sofrimento psíquico, uma possível depressão, e aí ele vai desencadear esse pensamento suicida. Nós temos aí a questão das identidades de gênero, a pessoa que é muito discriminada, não é aceita pela família, não é aceita pela sociedade, essa pessoa também ela vai tender a pensar nesse caminho de suicídio, porque ela está sofrendo e ninguém a compreende, então o caminho que ela acha é esse. Nós temos vários fatores, nós temos a perda de um ente querido, né? Um ente querido nosso que se foi, o fim de um casamento. Um fim de um casamento acaba, acho que a maioria dos casos hoje de suicídio é relacionado a financeiro e a fim de relacionamentos, que inclusive vem o suicídio acompanhado do feminicídio, que o parceiro mata a companheira e depois se suicida. Então, nós temos também esses casos. Não apenas só o suicídio, temos também outras associações, homicídios, feminicídios associados. E as causas são inúmeras, inúmeras. A gente tem visto aí doenças que não são psiquiátricas, por exemplo, pessoas acometidas com câncer, com HIV, acham que não tem uma perspectiva de vida, acham que não estão terminais, eu vou morrer de qualquer jeito, então é melhor eu me matar. O pensamento acaba sendo esse. Sempre vai ser distinguir a vida. Sempre ele vai pensar dessa forma, porque ele não vê outra saída. A única saída que ele enxerga é matar, é morrer, matar ele próprio. Então, eles fazem cortes auto-infligidos, eles se enforcam, eles tomam veneno, eles fazem uma infinidade de coisas para tentar extinguir a vida, né? É complicado, né? Quando a gente vai refletir, assim, vai mais a fundo, né? E começa a falar assim, quando você olha, por exemplo, você não tem mais esperança de nada, realmente o desespero toma conta. Exatamente. Agora, de certa forma, assim, quando a gente fala da esperança, a gente tem como a primícia a fé, né? Fé é você acreditar de que alguma coisa vai acontecer, de que algo, né, pode chegar ali e vai, e você se manter realmente esperançoso em uma solução para aquilo ali. Sim. Aí, nesse caso aí, né, quem realmente sempre trabalhou isso, vem a questão religiosa, né, a questão das convicções que as pessoas tinham aqui nessa busca ativa. Por exemplo, a gente está vendo aqui, né, a religião trabalha isso de que existe uma vida eterna, né, que é uma vida para sempre.
Aí quando você tira do horizonte essa possibilidade na vida eterna, que o mundo se resume a isso, e diz assim, estou chegando no meu fim, eu não sei o que é que vai acontecer depois disso, bate o desespero, né? Porque a fé, ela serve como um norte, digamos assim, né? Ela vai dar aquele apoio, aquela sustentação para você seguir a sua vida. Quando você perde até a fé, quando até a fé você se vê ali, olha para um lado para o outro e você não acredita mais, acabou tudo. Você realmente não tem objetivo, você não tem perspectiva de vida, você não tem por que lutar para viver. Você perde, de fato, assim, a vontade de estar naquele mundo. E aí você começa a traçar o seu plano, meu plano de morte. Como é que eu vou fazer para morrer? E aí você começa a amadurecer essa ideia. E é engraçado, né, que a fé, né, normalmente ela vem em 2 estágios, né? E um a gente consegue realmente absorver e realmente se fixar nela. Já a outra a gente dispensa. Por exemplo, a fé natural, né? Ela é algo que no nosso dia a dia estamos ali. A gente vai entrar num carro, temos a convicção de que a gente vai chegar em determinado lugar. Ou se a gente pega um meio de transporte coletivo, por exemplo, né, que aquele motorista está bem, que vai realmente nos conduzir tranquilidade. Então, esse é o natural nosso, a gente acaba crendo naquilo ali no nosso dia a dia, a gente não sai desse ritmo, né? Mas quando você vai para a questão, quando a religião pega, né, e traz que a fé também, já no seu contexto sobrenatural, que mostra no caminho que a gente tem que crer, e ali a gente deve nos alicerçar. E aí hoje, como a gente sempre fala, né, não é palpável, não é tocável, não é sensível, para a gente já não crer, né? Pois é. Então é muito mais fácil você perder a fé. Porque a fé é o quê? É crer naquilo que você não vê, no que você não pode tocar. Então, como é que você vai ter fé? É o sentir, né? Aí ele diz, eu estou numa situação financeira dessa deplorável. Cadê Deus na minha vida? Ele passa até a questionar a existência do Criador. E sem tirar em vista, assim, porque de certa forma o que acontece? A gente questiona a Deus, só que assim, a gente também não se abre para as orientações que está lá, né? Você vai para as escrituras, você vai para tudo que está lá, né, que nos dá o norte a seguir, você não coloca aquilo em prática, quer fazer por conta própria, sendo quando dá errado, a culpa é de Deus. E não é só isso. A questão é que a sua vida não é pautada pelas escolhas de Deus, a sua vida é pautada pelas suas próprias escolhas. Você escolhe o que você quer ser. Você escreve o seu futuro. Você não espera o futuro que vier. Você faz o seu futuro. Você estuda para ser um médico. Você estuda para ser um advogado. Então, você está planejando o seu futuro. Se você não faz nenhuma dessas coisas, se você não planeja o seu futuro, você tem que aceitar o futuro que vai vir. E o futuro que vai vir nem sempre é bom. Nem sempre o futuro que vai vir vai ser próspero, vai ser ótimo para você. Às vezes vai ser um futuro duro, difícil, que você vai passar privações, que você vai passar necessidades. E como é que você vai saber disso? Se você não planejou o seu futuro, você não pensou nisso lá atrás, quando você decidiu. Na verdade, você não decidiu. E também assim, também, eu sempre falo aqui, né, a questão da disposição e o esforço, né? Porque as pessoas querem ter as coisas hoje sem ter nenhum esforço. E aí as coisas também não vão acontecer. Eu estou aqui sentado e vou esperar as coisas sair do nada para poder me representar. Não, eu tenho que ir em busca, eu tenho que lutar por aquilo, eu tenho que buscar. E aí hoje a gente vê, né? A realidade que está aí, né? Todo mundo se recuou e ficou só na questão né? Dessa zona de conforto e não quer sair daquela zona. Exatamente. E aí começa a reclamar que está ruim. Mas se você fez alguma coisa para melhorar aquela situação? Eu estava tomando água de coco antes de vir para cá, ali no mercado, com a Wanda. E a gente estava conversando exatamente sobre isso. As pessoas hoje querem as coisas com muita facilidade. Ninguém mais quer trabalhar, ninguém mais quer pegar no pesado, ninguém mais quer suar para poder conseguir as suas coisas. Quer ganhar no mole, quer ganhar no fácil. Vamos fazer um negócio mais fácil? Vamos. E a gente vai parar onde? Com esse mais fácil. Não, e o difícil ainda, sabe o que acontece? É assim, quando a senhora fala assim, tem que fazer um planejamento, você tem que colocar em prática aquele. Se eu quero ser uma professora, um médico, um advogado, eu tenho que realmente querer fazer por onde. Fazer por onde. E requer a gente esforço. Exatamente. Estudo, tem que estudar. E hoje não, as pessoas querem chegar lá, né? E você vê que relatos de pessoas aí, né, que
compra diploma, que faz isso, faz aquilo outro. Quer dizer, você vê a preocupação. Quer dizer, você vai ser um profissional qualificado se você não passou por todo o processo para poder chegar lá e dizer, eu estou preparado para aquilo ali? Exato. Eu vejo muito as pessoas querendo construir a escada de cima para baixo. E aí? E não dá, né? Sem ter o alicerce, né? A gente não pode construir uma escada de cima para baixo. Nós temos que construir a escada no caminho certo, de baixo para cima, degrau por degrau. A gente vai enchendo um, quando já dá para pisar, a gente enche o próximo, e enche o outro, e enche o outro, e é dessa forma. Não se constrói uma escada ao contrário. E assim é com tudo na vida. Nós temos fases e etapas. Se nós pulamos as etapas, a gente não vai chegar no final, que é o certo que a gente deveria estar. Nós vamos pular e não vamos ter aquele conteúdo. E aí, na hora que precisar, quem vai dar? E aí, tem que acordar o quanto antes, gente. Exatamente. Para outro tema aqui, né? Quais são os fatores aí de risco, né, e os sinais de alerta de quem pensa em suicídio? Então, como eu falei, nós temos muitos fatores, né, que causam, e nós temos como detectar. Como é que a gente pode detectar? Percebemos no comportamento do sujeito se ele tem alterações. Quais são as alterações visíveis? Uma tristeza excessiva, vamos supor. Aquele sujeito era alegre, era animado, participativo, de repente ele está numa tristeza excessiva, aquele embotamento fica ali quietinho, antissocial, fica mais restrito ali àquele quarto, fica mais recluso, e aí a gente já percebe que há uma alteração comportamental. Outro fator, né, que a gente vê, outra alteração repentina de comportamento. O sujeito era um sujeito amigável, amistoso, de repente ele passa a ser um sujeito irritadiço, começa a qualquer coisa, ele chuta o balde, ele já dá logo uma explosão, ele já muda completamente o comportamento. Ele tem, vamos supor, um 360 de alteração, né? Ele deixa de ser um sujeito tranquilo, amistoso, e passa a ser um sujeito irritadiço, qualquer coisa ele está pavio curto, né? Aquela pessoa que estourada, a gente chega perto, fala qualquer coisa, tem que falar pisando em ovos, né? Como a gente costuma dizer. Então, ele tem essa alteração, tanto alteração no sono, alteração no apetite, também são formas da gente perceber. Aquela pessoa não está dormindo mais, não está tendo mais o descanso como ela tinha antes, não está mais se alimentando como ela se alimentava antes. Está se alimentando pouco e o pouco que se alimenta é recluso, não é mais na presença de todos, nem com a família, ali no compartilhar da mesa, né? Então, você tem alterações significativas, que são indícios de que algo não está bem, algo não está normal. Assim, de que forma, né? De que forma aí a assistência de um profissional aí pode ajudar nesses casos, doutora? Olha, como eu falei, a avaliação psiquiátrica é o pontapé inicial, né? Tem que passar pelo processo. Precisa, porque o psiquiatra é o profissional indicado para ver se aquele sujeito necessita de uma medicação, né? Qual é a patologia existente ali naquele sujeito? O que é que aconteceu com ele para levá-lo a isso? Qual medicação é mais indicada para o fato? Vamos fazer um acompanhamento com essa medicação, ver quanto essa medicação vai te ajudar. Se não vai te ajudar, a gente troca a medicação, mas tem que existir essa primeira avaliação, esse acompanhamento. E depois as terapias que a gente pode fazer. Psicoterapia, né, para ele ressignificar o que causou aquela ideação suicida, aquela vontade de extinguir a vida, né? Vamos trabalhar, ressignificar aquilo. Que foi que trouxe? Qual foi o trauma que te trouxe? Foi um abuso lá na infância? Foi um abuso na adolescência? Existem pessoas que sofrem abuso ao longo da vida, de forma sexual, ou até de formas não sexuais, mas outros tipos de abusos psicológicos, que podem vir a causar também essa necessidade de tirar a própria vida.
Ela não vê mais saída para ela. Ela entra numa fase de complexidade, ela acha que ela é inferior, ela se sente inferior, entra no complexo, entende? E quando ela se sente complexada, ela não consegue evoluir, ela não consegue crescer como pessoa, ela não vai para frente. Ela fica presa naquele ciclo ali, ó, de complexidade. São 13 horas e 3 minutos, 13 e 3. Como podemos aí, né, ajudar pessoas próximas que apresentem comportamento aí, né, suicídio, doutora? Então, quando estamos atentos ao comportamento dessas pessoas que nós convivemos, né, seja em casa, seja no trabalho, nos ambientes sociais que nós frequentamos, né, que a gente tem acesso às pessoas e a gente começa a ver essas alterações, pessoas que eram de uma forma e estão de outra, frases também que nós ouvimos as pessoas falarem, que são indícios de que há algo errado ali. Por exemplo, se eu pudesse, eu dormia e não acordava mais. Quem é que não acorda mais? Quem não está mais vivo, né? A gente não pode dormir e não acordar mais. Isso é um indício de que há um desejo de morrer. Um dia eu vou deixar vocês em paz. A vontade que eu tenho de desaparecer. Quantas vezes nós ouvimos essas frases, essas falas? Essas falas são carregadas de ideações. E essas falas, quando elas surgem como um sinal de alerta. Aquele sujeito, ele está avisando que ele não está bem, que ele está pensando em algo. Nós temos também que ter um pouco de discernimento para compreender que precisamos estar atentos, ouvir aquelas falas e nos prontificarmos a ajudar. Buscar ajuda para aquela pessoa. Abrir, né, o diálogo, abrir o caminho para a gente conversar a respeito. Olha, vem cá, eu estou vendo que você não está bem, você está com umas falas assim diferentes. O que é que está acontecendo contigo? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Você quer conversar sobre alguma coisa? E aí você abre o caminho para o diálogo. E se for o caso, você até oferece. Olha, você não quer ir comigo num profissional? Eu posso te acompanhar, eu posso levar você. Ou você propor uma pessoa de confiança sua, um amigo seu que você confie, se você quiser, pode acompanhar você. Mas tem que proporcionar algo que ajude, que mostre que você está preocupado com aquela situação. Para que ele compreenda que há alguma solução, há alguma saída fora a extinção da vida, fora o morrer. Temos aí, né, nos campos de discussões, a questão do suicídio, que já é uma questão aí de saúde pública, né? Porque ainda as pessoas têm dificuldade de falar sobre esse tema, esse assunto. Nós temos um tabu aí em volta disso, que é de fundo religioso, é de fundo governamental também, que eles acham que se a gente falar a respeito do suicídio, a gente vai estar... nós vamos estar propiciando que as pessoas cometam, né? Digamos que vamos fazer apologia ao ato. E não é bem assim. Eu creio que é muito ao contrário. Quando o assunto é falado, você se identifica, você testemunha que aquilo está acontecendo com você, que você tem uma angústia que lhe faz pensar em algum momento em extinguir sua vida. E o que é que você faz? Você procura ajuda. Você conversa com alguém. Você procura ver à sua volta se alguém pode te ajudar. Então, na minha opinião, não é ruim falar a respeito. E o suicídio, ele não acontece só em setembro. A gente não tem que falar dele apenas em setembro. A gente tem que falar nele o ano inteiro. Porque as pessoas se suicidam o ano todo. A 40 segundos, uma pessoa tira a sua vida no mundo. E isso é grave. Chega a ser assombroso de ver a estatística. Assustador. É assustador. Eu ia até abordar sobre isso, né? A gente vê aí, né, os casos de suicídio aí, né?
entre os jovens aí aumentaram consideravelmente aí nos últimos anos. No Brasil, né, o suicídio é a quarta causa mais comum de morte de jovens. Como os pais podem ajudar aí, né, os filhos aí, os adolescentes nesse caso, né? É um caso que a gente vê assim, com a chegada da tecnologia, tantas coisas aí, todo mundo foi se distanciando, a gente vê que, como a gente falava aqui em off anteriormente, que é mais fácil, né? A gente buscar outros atalhos do que realmente ir para o contraditório. E por isso que muitas pessoas não querem ter filho hoje, porque não quer ser mais contrariado, está na sua zona de conforto. E aí, para ser contrariado, pega um smartphone, joga na mão de uma criança lá e descarta dele lá e pronto. E a gente vê que cada dia que passa a problemática aumentando, né? Hoje a gente percebe que não existe mais paciência, né? A gente não tem paciência com a criança, não quer sentar, não quer brincar, não quer conversar. Se aparece um problema, a gente não quer conversar a respeito dele, quer logo ver como é que resolve. Se acontece um problema na rua, uma desavença de trânsito, alguma outra inquietação, não se resolve mais conversando, ou já vai para o tiro, para a facada ou para o soco, ou joga no chão para bater a cabeça, traumatismo craniano. É o que a gente tem visto por aí. Não se conversa mais a respeito das coisas. E realmente, o número entre jovens dos 15 aos 29 anos aumentou assustadoramente. E, inclusive, recebemos notificações de que aumentou também o índice com crianças. Complicado, né? Imagine uma criança querer se suicidar. Que ideia ter se formado já na mente de uma criança para chegar a esse ponto, né? Pois é. E assustador é também saber que os idosos acima de 80 anos estão também se suicidando. Há um desequilíbrio gigantesco. Você pega, né, da criança e vai até o idoso, né, nesse processo. O idoso tem se suicidado pela perda do seu companheiro, né, sua companheira. Se sente desamparado. Se sente desamparado, se sente sozinho. Às vezes a família não dá aquela atenção que o companheiro e a companheira dava, né? A família não supre esse vazio que fica. Então, não faz nenhuma atividade com esse idoso, não leva esse idoso para passear, não dá nenhum tipo de atenção mais específica para esse idoso. E o idoso se sente um estorvo, um peso na vida daquela família. Eu falava aqui com a doutora aqui em off, quando ela chegou aqui, né, sobre a questão de uns dados que saiu recentemente de uma pesquisa, né, onde nós estamos vendo aí, né, a pior geração de toda, né, de toda a história da humanidade. E a gente vê esse processo, porque assim, você vê que ela replica de uma ponta a outra, você vê que das crianças ao idoso, quer dizer assim, nós nos preocupamos em dar realmente uma devida formação aí para, né, os nossos filhos, e aí vem em contrapartida, nós chegamos na idade, quer dizer, os filhos não têm essa preocupação conosco também, como se via antigamente, né, o filho está permanecer com a família ali até o chamado, até lá o seu último suspiro aqui, mas hoje não. Como você vê, a criança você pega lá o smartphone, dá para ela se virar, mas o idoso que não tem essa habilidade, não tem mais técnica, fica o quê? Bate realmente a solidão, a coisa, e aí complica, né? Eu lembro que a gente tinha muito cuidado com meus avós, a gente cuidava dos avós, levava para passear, tinha todo um respeito, né, com os avós. E hoje eu não vejo esse cuidado, esse respeito com os idosos. Você vê uma pessoa tomando uma bênção a um idoso hoje é uma raridade. Coisa de outro mundo, é motivo de né? Tem gente que fica olhando assim, abismado, parecendo que está vendo uma coisa do outro mundo. Coisa passada e tal, pois e é motivo de gozação. Eu faço isso até hoje. Eu ligo para minha mãe. Quantas vezes eu falo com a minha mãe, eu peço a benção para minha mãe. Minha mãe tem 80 anos. E eu ensinei ela a mexer no computador, eu ensinei ela a mexer no celular, e tudo de novo que ela quer aprender, eu vou lá e ensino ela para fazer. Por quê? Porque eu sei que a minha mãe precisa disso. A gente precisa dar atenção, mas atenção com qualidade. Atenção que traga, como é que se diz, substância para a vida do outro. Não é uma atenção assim, com o celular na mão. Você falando e, tá bom. Não é assim. A gente para a falta de respeito com o outro, né? Exatamente. Até essa questão da escuta, quando me preocupa, a doutora trouxe aqui agora, achei interessante esse ponto aí, né, da questão da escuta.
Porque às vezes a pessoa realmente quer ali falar algo, né? E a pessoa percebe que você realmente está ali, você não está dando devida atenção. Quando você para, você se entrega naquele diálogo, você pode realmente, até no raciocínio seu, né? Diante da situação, dar um norte para aquela pessoa, ajudar ela de uma forma mais direta e mais objetiva, né? Eu falo sempre isso para minha mãe. Eu falo, minha mãe, eu venho aqui nem que eu passe 20 minutos com a senhora, mas que sejam 20 minutos para a senhora. 20 minutos com qualidade. Eu faço videochamada com ela, a gente conversa. É assim, faço videochamada com ela e com minha irmã. Aí boto mais gente na videochamada e a gente se acaba de dar risada. Tá todo mundo um em cada casa, mas a gente está conversando. Está partilhando o momento, né? Então, isso que precisa. A gente precisa dar atenção às pessoas. Ouvir as pessoas. Tem tanta gente por aí, sabe, JC, que só quer que alguém escute. Uma simples escuta já dá, né? Já faz diferença. A pessoa só quer desabafar. Essa semana eu vi, acho que foi alguém, se não me engano, acho que é dessa área também de saúde mental, se for psicanalista, falando assim, hoje está tão fácil enganar, porque é um dinheiro fazer assim, eu sentar ali, só ouvir o outro desabafar, ele sai realmente contemplando, meu trabalho foi fazer a escuta dele, quer dizer, eu estar ali presente e ouvir ele conseguir desabafar, quer dizer, algo que era natural nosso do dia a dia, tinha um problema, chegava ali o vizinho, um compadre, alguém que tinha próximo, de confiança, chega lá e falava, e hoje está todo mundo fechado em si mesmo, né? Pois é. Qual que é a diferença da nossa escuta enquanto profissional de psicologia? Nós escutamos, mas a gente entra com intervenção quando é necessário. Quando é necessário intervir, nós intervimos. Para quê? Para que aquela fala que ele colocou faça sentido para ele. Essa é a diferença de uma conversa para uma terapia. E as pessoas não entendem, acham que tem aquele estigma ainda, né, social, de que o psicólogo é para loucos. Não, louco eu não posso fazer nada. Se vier um louco para a minha mão, eu não posso fazer nada por ele. Quando ele já chega nessa fase de loucura, eu já não resolvo, extremo, né? Eu já não ajudo, porque eu não posso fazer nada, ele não vai me compreender. Então, temos que quebrar esse estigma social. Psicólogo é para manter saúde mental. E saúde mental hoje é ouro. É algo crucial. E principalmente depois desse cenário que estamos aí, né? Ainda, vamos dizer assim, passando ainda aqui para a questão da pandemia, algo que deixou todo mundo realmente de um nível. É até difícil entender qualquer tipo de definição, né? Sim. Em relação ao cenário que nós estamos aí enfrentando em relação à questão da pandemia. E assim, os efeitos que trouxe, né, para a saúde mental. Já consegue detectar alguma coisa ou é algo ainda que a gente já vai ver essa sequela daqui para frente? Já temos algumas pesquisas científicas voltadas em relação a danos, né, cognitivos causados pelo vírus em algumas pessoas. Algumas pessoas desenvolveram algum tipo de ansiedade generalizada por conta do acometimento de Covid, algum tipo de depressão, né? São estudos clínicos já mostrando que houveram alterações, né? O medo de morrer. O medo de morrer é algo assim assustador para as pessoas. E isso foi o que mais levou às causas mortes. Por quê? Porque o descontrole emocional. O descontrole emocional facilitou muito as mortes, porque o povo tinha um medo de morrer tamanho que acabavam morrendo de fato pelo medo. Sentiam tanto medo que acabavam cedendo àquele medo. Casos de pessoas que já estavam prestes a ter alta, prestes a estar liberado para voltar para suas casas, mas tinham um medo exacerbado de tirar a oxigenoterapia e não conseguir respirar. E muitos faleceram por conta desse medo. Medo de deixar o CTI, medo de deixar o hospital e chegar em casa morrer. E sabemos também a questão das perdas. Temos hoje muitos enlutados, muitos enlutados. E enlutados de forma difícil de tratar, porque quando a gente recebe a notícia de uma morte, nós sabemos que acontece o velório e em seguida acontece o funeral.
Nós choramos nossos mortos e nós vamos e sepultamos nossos mortos. Há um ritual, chamamos de exéquias fúnebres. E com a Covid, não tivemos exéquias fúnebres. Poucos puderam ir até o cemitério, era limitado para X pessoas. Caixão fechado, não podia nem vestir a roupa que o ente querido queria que fosse sepultado. Muitos foram sepultados com mortalhas de funerária, porque não podia vestir roupa, caixão lacrado, por conta da doença. Difícil, né? Não podia velar os mortos, era saindo direto para o cemitério. E lá no cemitério se fazia a despedida e acabou. Não tinha aquele ritual que nós temos sempre, né, de chorar nossos mortos, velar nossos mortos e sepultá-los. Então, isso também trouxe vários danos a essas pessoas, né, que perderam seus entes queridos. Pessoas que sofrem até hoje com esse luto. Lutos que não foram trabalhados, lutos que não foram externalizados. Estão guardados ainda dentro dessas pessoas, né? Então, temos aí essa alteração. Vimos que, com essa pandemia, pelo DataSUS, a gente teve um aumento aí para 14 mil casos na pandemia de autolesões, né? Tentativas de suicídio e suicídios consumados, né? Então, a gente percebe que algo acontece, mas foge às vezes do nosso controle, né? Fazer alguma coisa. Se temos a informação que há como prever, que há como diagnosticar, que há como perceber que algo não está bem, que algo não está bom, é mais fácil, não é? É mais fácil porque ninguém em sã consciência levanta de manhã, escova o dente e se joga do nono andar. Ninguém. Quem suicida, suicida porque está doente. Suicida porque tem algum sofrimento psíquico. Suicídio é emergência médica. Se você sabe que alguém está pensando em se suicidar, ou se você chegar e encontrar alguém no ato suicida, chama o SAMU 192. É quem pode te ajudar nesse momento, porque suicídio é emergência médica. Muito bom trazer, né, essa questão desses alertas, né, esses tópicos aí, porque as pessoas vão começar, né, se conscientizando em relação aí, né, a toda essa realidade. Tem né, gente que não sabe o que fazer, acha que tem que chamar a polícia, não sabe a quem chamar, tem que chamar o SAMU 192. Viu alguém tentando se ferir, alguém tentando se enforcar, 192. Chama na hora e tenta ir lá impedir, né? Ajudar, como a gente vê casos aí de pessoas, né, tentando, aqui nas proximidades da gente, sempre tem casos, né? E se os populares não chegam a tempo, não conseguem resgatar. É difícil. E também precisa verificar o que acontece depois dessas pessoas que foram impedidas do ato, essas pessoas que sobreviveram. Como é esse trabalho de pós-venção? Que trabalho a gente tem aí depois dessa tentativa? Precisamos ter um olhar específico para isso também. É que se não tiver acompanhamento, tiver realmente dar todo o suporte, a chance de ela voltar a tentar de novo é grande, né? Demais, 5 vezes maior. A gente tem uma mordida de cachorro, sabe qual é a continuidade. Vai tomar vacina, vai ficar com o cachorro em observação, vai visitar o centro de zoonoses. O agente de saúde vai na nossa casa toda semana saber como é que a gente está evoluindo. Mas e quem comete suicídio? Quem comete o ato suicida? Qual que é o caminho depois? Qual que é a pós-venção? Qual que é a pós-venção desse caso? Qual que é o caminho que acontece com essa pessoa que tentou suicídio? Ele é encaminhado para onde? É feito o que com ele? Isso também que nós precisamos estar alertas e precisamos verificar.
É preciso todo um trabalho aí. Aí a gente pensa assim, pô, é algo que está realmente interiorizado e não é visível, né? Como você falou assim, uma mordida está ali visível, algo que sofreu algum acidente está ali visível, então é mais fácil. Mas quando é algo que está lá no seu mais íntimo, né? Que às vezes as pessoas não conseguem nem expressar, mas está com aquele sentimento, é difícil, né? Não é? Aí a gente tem os mitos e verdades sobre suicídio. Aí temos um mito que diz que o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito de exercitar seu livre-arbítrio. Falso. Isso é falso. Os suicidas estão passando por um problema de adoecimento. Eles estão doentes mentalmente. Estão com algum sofrimento psicológico, algum transtorno, né? Nós temos ali. Ou alguma doença não psiquiátrica, como eu relatei. Casos de câncer terminal, casos de acometimento de HIV, outras doenças. Então, ele não tem livre-arbítrio ali para escolher morrer. Ele está sendo levado para esse caminho. A própria mente dele está voltando ele para esse caminho, para parar com a dor, para acabar com o sofrimento. A gente tem que ter cuidado quando a gente fala, né, que a pessoa se suicidou porque quis. Ele não se suicidou porque quis. Ele estava doente. Ele estava sofrendo. E nós não detectamos esse sofrimento para ajudar. E se detectamos, nós ajudamos na forma de prevenir, né? Nós temos que ter rede de apoio para essa pessoa que está em sofrimento. Não podemos deixar essa pessoa sozinha, né? Temos que ter uma rede de segurança. E se não tiver... Tirar todo o material, toda a ferramenta que vai facilitar o ato da vista daquele sujeito. Então, temos que guardar remédios, guardar venenos, guardar cordas, guardar facas, equipamentos, ferramentas, tudo que possa ajudar a ele extinguir a vida. E não deixar ele sozinho, não deixar ele se trancar num quarto, não deixar ele se trancar num banheiro. E nesse caso aí, né, até que ponto o tratamento, esse acompanhamento consegue reverter um quadro da pessoa que adentrou nessa situação aí da depressão? Você fala se ela consegue? Ela consegue reverter esse quadro? Consegue. Se tiver o acompanhamento certinho, se estiver tomando a medicação direitinho, conforme o psiquiatra passou, estiver fazendo as terapias, estiver ressignificando os traumas, tratando de fato aquilo que a levou a esse pensamento, a essa ideação, com certeza temos como reverter. E ela tem como viver vida normal e não precisa ninguém ficar depois vigiando, achando que ela vai se matar. Não, se ela tiver de fato resolvido todas as questões, ela segue vida normal, como eu e você. Ela segue novamente tranquila. Porque também é outra preocupação, porque a família ela entra naquele estágio, né? Pode estar absorvendo aquilo ali e vai externizar de tal forma ali, interiorizar de tal forma aquela preocupação, e até prejudicar, né, a recuperação da pessoa, do paciente que está ali também nesse processo. Exatamente. Tem gente que acha que o cidadão estava no risco de suicídio, de repente ele está de boa, está tranquilo, está vivendo a vida, está passeando, está isso, está aquilo, acha que já passou. E não passou? Não passou. Ele está tranquilo, ele está assim, porque ele tem a certeza que ele vai se suicidar. E ele vai pegar o melhor momento. Está usufruindo de tudo aquele momento, assim, é a última oportunidade. Exatamente. Ele começa a dividir até as coisas que ele tem. Ele começa a fazer testamento, ele começa a dividir a herança, ele começa a deixar contas pagas, ele começa a escrever as senhas de banco, ele começa a fazer todo o pós-mortem, que nós chamamos o pós-mortem, que é tudo aquilo que vai precisar depois que ele morrer. Então, ele já deixa as contas pagas, ele já deixa acesso a tudo, a celular, acesso a senhas de banco, ele já começa a dividir as coisas, ele diz assim, JC, eu gosto tanto de você, eu queria que você tivesse uma lembrança minha, toma isso aqui para você, toma esse controle aqui para você, quando você olhar, lembrar de mim. Ele já está se despedindo de você. Ele já está te deixando uma herança, ele já está te deixando um pedaço dele.
Por quê? Porque ele tem certeza que ele vai se matar. Ele tem certeza que ele vai acabar com a vida. Já está de caso pensado, já tem plano, já tem tudo. Aqui tentou tudo já, né? É. É algo realmente, né? Então, realmente é algo que a gente precisa ficar de olho. Nós precisamos estar atentos, precisamos estar alertas a qualquer alteração de comportamento significativa que aconteça dentro da nossa casa, na nossa família. Conversar, trazer nossos filhos. Uma coisa importante que você falou sobre os adolescentes. Hoje nós sabemos que a exposição a telas é o que mais tem causado danos às crianças e aos adolescentes. Eles ficam muito tempo ali, no computador, no celular, no tablet, né? Conectados. Jogando online, fica ali. Isso está sendo nocivo. Por quê? Porque está levando ele a terminar laços sociais e vínculos afetivos até com a própria família. Quanto menos laço social o sujeito tiver, mais chance de suicídio ele tem. E isso está acontecendo com nossos adolescentes e nossas crianças. Então, o que é que eu posso falar para um pai e para uma mãe? Traga seu filho para perto de você. Faça atividades lúdicas com seus filhos. Coloque limite, olha, você vai ficar X tempo brincando. Procure conhecer quem são os amigos de seu filho. Até o risco que ele corre jogando nesses jogos online, os pedófilos que estão enrustidos ali no meio, para querer aliciar essas crianças, esses adolescentes. Tantos casos que a gente vê aí de pedofilia, né? E assim, a internet, né, é um mundo que a gente não sabe qual é o limite que pode chegar, né? Tá ali, né? Você tem ali ferramentas nos celulares, controle de paz. Pode estar se utilizando, né? Você tem que ativar. Controle de paz lá no seu provedor de internet. Meu provedor de internet vai bloquear toda vez que for acessar tal endereço, ou endereço que contenha tal caminho. Então, você tem ferramentas hoje que você pode utilizar, mas você não utiliza. Por quê? Porque vai dar mais um pouquinho de trabalho. Então, é melhor você ter um pouquinho mais de trabalho e ter seu filho perto de você, ou você deixar do jeito que está e amanhã você ter até uma surpresa dolorosa com seu filho. É complicado, viu? Né? Surpresa dolorosa de todos os tipos, desde um suicídio até uma tentativa de homicídio dentro do lar, uma tentativa de matricídio, parricídio. A gente vê por aí, até infanticídio, pegar e matar o irmãozinho mais novo. Temos casos aí. É porque tem coisas que não são divulgadas. Porque o Brasil é imenso e acontece no Brasil inteiro. A gente só fica sabendo quando passa no Jornal Nacional. Tem coisas que a gente só sabe porque passou no Jornal Nacional. A gente não sabe de outra forma. Aí tem uns momentos que ninguém participa, né? Quando tem as palestras, tem as formações ali que vai dar, ninguém quer participar, não tem tempo, não tem orientações, aí quando dá diante das situações aí, né? Aí não faz sabe como aquela lidar, né? pergunta fatídica. Onde foi que eu errei? E aí? Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Né? O que foi que você não fez, na verdade? Então, temos que estar atentos a todos esses sinais, todos esses sintomas, todas essas situações. Né? São 13 horas e 32 minutos, por mais um minutinho aqui, né? De antemão, né? A temática, a gente sabe que é um tema realmente extenso, né? E a gente, não é de uma vez só que a gente vai conseguir, né? Assim, como é que diz? Passar todas as informações, né? E contemplar que tem casos ouvindo e às vezes tem algum questionamento e tal. E como eu falei, é um tema que as pessoas não querem se expor, sabe de alguém, se for falar, as pessoas vão induzir o que está falando do outro, tal, então é meio complicado. Tem vergonha de falar também. Que já teve na família. É verdade. Então, mas assim, aos poucos a gente vai, a escuta de um, escuta de outro, formulando pauta, né?
e vai trazendo, né, para discussões, trazendo aí para o rádio, né, que tem gente que nos acompanhando também nesse momento, e vai sanando nossas dúvidas, né, de como lidar com aquelas situações ali que estão, aquela família está enfrentando, e assim, essa questão, né, como a gente fala, né, do âmbito familiar, o processo de criação hoje, a gente tem que rever muita coisa. Porque do jeito que está aí, né, a pessoa, não, se rompeu, né, com as tradições, se rompeu com isso, até um certo ponto a gente viu, tem dificuldade, tinha, mas está dando certo. Você sabe qual é o maior erro? É quando a gente ouve um pai e uma mãe dizer assim, eu vou educar meu filho diferente do que eu fui educado, eu vou dar ao meu filho o que eu não tive. E aí, isso está errado. O que você não teve, você for dar ao seu filho, ele não vai ser como você é. Ele não vai ter a criação que você teve, ele não vai ter a educação que você teve. Porque você aprendeu justamente pela falta daquilo que você não teve. E o aprendizado vem desse processo, né? Exatamente. Na dificuldade, que a gente alçar naquela dificuldade, a gente vai aprender, né? Meus pais criaram a gente, lá em casa, para o mundo. Minha mãe não criou filho para ficar debaixo da asa dela. Meus pais criaram os filhos para o mundo. E nós ganhamos o mundo na hora certa. E somos hoje pessoas honradas, pessoas de bem. Por quê? Porque tivemos essa aprendizagem. Eu tenho hoje como perpassar isso para o meu filho. Já passei, meu filho vai fazer 22 anos. Criei bem. Meus sobrinhos, da mesma forma. Todos nós fomos criados e repassamos a criação que tivemos para nossos filhos. E nenhum está aí na cadeia, nenhum é marginal, nenhum é usuário de droga, nenhum vende droga. Não desmerecendo os filhos das outras pessoas que estão nesse caminho, mas dizendo que a orientação de casa, de berço, faz toda a diferença. Hoje estão colocando os filhos nas escolas para os professores educarem e chamando o professor de educador. Professor não é educador, educador é pai e mãe. Professor, é mestre, para ensinar as outras coisas. O aprendizado secular, mas a educação de berço, quem dá é pai e mãe. Então você parte na questão da moral, a ética, né? Tem que... Exatamente. A nossa família é o nosso primeiro modelo de sociedade. É onde a gente aprende a conviver em sociedade. Nosso primeiro modelinho de sociedade é ali, nosso lar. Entende? E tanto que nossos avós falavam o quê? Costume de casa vai para praça. Por quê? Porque nosso lar é a nossa primeira sociedade. Se a gente faz errado dentro de casa, vamos fazer errado na rua. Entende? Então é dessa criação que eu estou falando. A gente precisa dar educação em casa, para que ele chegue na escola, respeite o professor, respeite o diretor, respeite a moça da cantina, respeite a merendeira, respeite o porteiro, não queira quebrar as carteiras, não queira bater no colega, não pratique bullying com o colega, porque o colega usa óculos. Tudo isso interfere, tá vendo como está tudo interligado? Não tem se sai uma coisa do eixo, né? Descontrola tudo. Tira tudo do caminho. Tira tudo. São 13 horas e 36 minutos, 13h36, dando sequência aqui, né? Queremos aqui, né, já de antemão agradecer, né, a participação da doutora Ianola no dia de hoje conosco, a gente poder estar partilhando um pouco, né, do conhecimento dela. E assim, quem está em casa nos acompanhando nesse momento, né, realmente foi tocada aí, né, pela sua, né, a sua experiência, por demonstrar aí, né, seu conhecimento sobre a questão do tema. E queira fazer uma avaliação, queira ser acompanhado pela senhora, como é que faz para entrar em contato, onde é que você atende? Eu atendo na Ortofísio de Conceição do Almeida, né? O telefone de lá é 759-8220-1701. Ortofísio. Ortofísio. É só fazer contato por ligação ou por WhatsApp, falar com a Sueli agenda, tudo direitinho. Ela que cuida da minha agenda, lá na clínica. E aí, se vocês quiserem marcar alguma consulta, alguma coisa, é através desse telefone. Doutora, mais uma vez agradeço a participação da senhora. Se ficou alguma coisa também que
algum tópico que a senhora queira abordar, que a gente acabou não entrando aqui também, fique à vontade aí, né? Não, nós falamos bastante e não é bom passar muita informação de uma vez, porque nem sempre a informação toda é assimilada. A gente tem que ir em doses homeopáticas, como a gente costuma dizer. E a gente para surtir efeito. Com certeza. Temas, por exemplo, que a gente falou nessa questão dos jovens, né, adolescentes. Sim. Seria tempo praticamente de um programa de falar, porque são muitas coisas. A gente vai adentrando, a gente vai lembrando de alguns detalhes, né? Vai entrar também na parte da automutilação, por que que eles se cortam, né? Por que que eles precisam transferir a dor psíquica para a dor física? Qual é o atrativo que isso tem para eles utilizarem, né? E é uma das ideações, entra no espectro da ideação suicida, a automutilação. E muita gente fala que não, mas entra sim. Tudo que leva à autolesão é indicativo de ideação suicida. 13h38. Obrigado, doutora. O microfone sempre à disposição, viu? Agradeço, muito obrigada a cada um de vocês que dedicou, nem que fosse 5 minutos para ouvir o que nós falamos aqui. Eu espero que tudo que tenha sido dito aqui seja para o crescimento, né, de vocês. Com certeza. Né, seja para esclarecer dúvidas. Qualquer dúvida que tiver, pode procurar a gente, pode perguntar nas redes sociais. A minha rede social é psi.ianola, YANNOULLA. E aí, o JC depois coloca para vocês aí. E vocês podem perguntar, tiver dúvidas, pode chamar. Chegou algumas perguntas aqui, alguns questionamentos também. Cadê aqui? Boa tarde, JC. Muito bom, né? Aí a orientação dessa doutora. Pena que liguei o rádio agora, né? O pouco que eu ouvi valeu a pena. Dona Antônia Oliveira, um abraço para a senhora. Obrigado pelo carinho da audiência. Bom, muito obrigada. Teve alguém que mandou um áudio também aqui. Deixa eu ver se está falando sobre o tema também. Vamos ouvir. Dá para a gente ouvir. Pois é, eu estou acompanhando aqui e estou agradecido. Muito feliz de ver essa entrevista. Valiosa, bem aproveitada, bem aproveitosa. E que todos sigam isso que ela está falando, porque a escola é escola. A educação vem de casa. E mais vezes tem muita gente que coloca os filhos na escola e não vai lá nem ver como é que está. É verdade. Sempre eu fui ver os meus. Não quis dar a eles o que eu não posso, o que meu pai me deu a mim. O que eu dei para eles foi aprender a profissão, a trabalhar, é o que fazem. Então, a natureza a gente vem de um, do outro e tal, nós não podemos fazer nada. Mas o trabalho, a rotina do dia a dia, que a gente puder botar cada um trabalhar, cada um cuidando do seu. Muito obrigado, doutora, aí, pelas essas palavras. Fico até emocionado, não sei nem como agradecer. E eu faço parte disso aí, porque eu tenho muito a agradecer a todos vocês. Obrigado, minha gente. Muito bem, a participação do amigo aí Cambota, aqui na tarde de hoje também conosco, trazendo aí, né, a sua contribuição. Ela está de parabéns pelas suas palavras. Quem foi aqui? Jura Farinha também, que participando com a gente. Elogio, um abração para vocês aí, né? As pessoas ficaram agora no final, a gente pedindo que mandaram os áudios aqui, participando, interagindo. Né? Mas em outro momento a gente estava marcando aí sobre outro tema. Epa, deixa eu baixar aqui o retorno. Em outro momento marcar também, né? Outro tema. E assim, falando sobre a questão, né, da necessidade de ter essa preocupação com a saúde mental. A gente se preocupa com a saúde física, com isso, com aquilo outro, atividade física para academia e tal. Tudo isso é importante. Mas a cabeça a gente não se preocupa, né? Não, acho que é algo que não tem muita significância, mas você vê que é essencial. Se você não está bem mentalmente, o resto não vai funcionar. E eu costumo dizer que nossa cabeça é o quê? É o escritório central. Então, se o escritório não vai bem, né, o restante não vai funcionar. O restante não vai funcionar. Então, a gente tem que estar em dia, né, com a nossa saúde mental. Promover saúde mental é o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer, é o que eu me dediquei a fazer, né? E faço o mesmo trabalho, o mesmo atendimento que eu dou no particular, eu dou no social e dou no voluntário, é o mesmo atendimento. Eu não tenho como dar um atendimento para fulano, outro para ciclano e outro para beltrano, né? O psicólogo, ele é psicólogo em qualquer esfera do mesmo jeito, igualzinho. É isso aí, são 13h42, 13h42, esse foi o Dica de Saúde de hoje, né? Com a doutora Ianola aqui no dia de hoje, né? Aqui com oferecimento, né?
da Clínica Ortofísio, né? Ortofísio aqui, trazendo aí o Dica de Saúde de hoje, falando aí sobre a saúde mental, né? E logo vamos ter outras dicas de saúde também, e vamos falar também sobre, vou voltar a falar novamente aí sobre a saúde mental, como eu falei, é um tema muito importante e que tem uma abrangência muito grande. A gente abordou hoje algo voltado mais para a campanha, né, que é do Setembro Amarelo, que é a questão do suicídio, né? Mas tem muitas coisas que a gente pode trabalhar em relação aí, né? A nossa saúde mental, né? A gente vê Nós podemos abrir até para a população, né? O pessoal dizer o que é que eles querem. Com o tema poder estar trabalhando. Qual o tema, né, que eles querem que a gente trabalhe na próxima vez e tal. Trazer, né? E aí, algo que eles sintam necessidade, com certeza. Eles tenham necessidade, que a gente fale e nós fazemos aqui. Não, com certeza. A gente vê assim, inclusive tem algumas pessoas que participam aqui, tem algumas dicas, né? Tem uma colaboradora aqui conosco também, chamada Luzinete Barreto, ela criou até um quadro de participação, né, falando de nós. Sim. E aí sempre pega um tema, as pessoas, fala sobre esse tema, aí traz sempre esse tema ali e tal. E ultimamente um dos temas que tem assim, sempre reprisado é a questão de falar sobre relacionamento, né, dificuldade. Sim. Porque é algo complexo, né, que depende de duas pessoas. Sim. E cada um tem um pensamento, cada um tem uma mente diferente da outra, mas se não chegar realmente a ter um ponto de equilíbrio ali, não tem como uma coisa realmente vingar, né? É difícil, né? Nós não nascemos para viver sozinhos, né? E nós necessitamos do outro para nos validar. Então, se não há um bom relacionamento nessa validação, aí fica difícil validar um sujeito e o outro. O que tu quer, Gil? Boa tarde, JC. Ontem eu fui na casa de Marinaldo e ele não me deu atenção não. Ficou dentro de casa intocado o tempo todo. Não me deu atenção não. Oh, meu Jesus Cristo. Marinaldo, você deu atenção a Júlia Faria ontem, não foi? Ai. Negócio vocês não tem jeito não, viu? Vamos aqui dando sequência com a nossa audiência no horário. Temos aqui algumas reportagens também do Giro Nacional da tarde de hoje. Dentro da nossa programação 87.9, temos aí também as entrevistas que tivemos no dia de ontem também. Você vai acompanhar